A gente recebe aqui a Selma Meira, que é chefe do Núcleo Regional de Educação. Selma, inicialmente, muito obrigada por vir conversar com a gente num momento que eu acredito que esteja sendo até conturbado para o próprio Núcleo de Educação. Nós agradecemos esta oportunidade para estarmos dialogando e esclarecendo algumas situações. A gente até tem uma reportagem aqui, Selma, a respeito dessa questão da ocupação das escolas, mas antes de chamar a reportagem, eu queria falar um pouquinho sobre essa reforma no ensino médio. A gente vinha conversando previamente e a senhora disse que tem um seminário marcado para que os professores possam discutir essa reforma. Isso, acontecerá no dia 13, no estado do Paraná inteiro, um seminário sobre a reforma dessa medida provisória. As escolas estão sendo convidadas para dialogarem, discutirem nesse momento, poderem entender, se aprofundar um pouquinho mais do que tratam essas medidas, com todos os segmentos da escola. Então, nós teremos representantes lá, os convidados são da PMF, que são pais, né? Professores, os grêmios, a direção, equipe pedagógica. E ele acontecerá, inicialmente nós tínhamos pedido a Unespar, mas está acontecendo algum tipo de problema. E então nós estamos transferindo lá para o Rocio, naquela casa paroquial. As escolas já vão receber esse novo comunicado e será no dia inteiro, no dia 13. Nós teremos um primeiro momento de uma fala desses desafios, contextualizando, né, com a nossa realidade. E após, então, nós dividiremos em oficinas, em grupo, para que cada um tenha a oportunidade de se manifestar. E depois, então, nós faremos uma plenária para que todo o estado do Paraná, então, possa enviar para Brasília as nossas contribuições. Hoje já existem mais de 500 emendas sendo feitas nessa medida provisória. Para que a gente possa entender, Selma, quais são os pontos que mais trazem conflitos nessa reforma do ensino médio? Muita gente fala na extinção de algumas matérias no ensino médio, da ampliação da carga horária dos estudantes, mas não ficou muito claro ainda sobre como isso vai ser feito. Você pode explicar para a gente, até para que o público que está em casa, de repente os pais de alunos que estão ocupando já escolas em Paranaguá, possam entender o que é efetivamente essa reforma no ensino médio? Bem, das falas que nós ouvimos, eu acho que são 3 pontos principais. Um que seria a supressão de algumas disciplinas, que no caso do Paraná já há garantia que não haverá supressão de nenhuma disciplina, que seria filosofia, sociologia, arte e educação física. Porque os estados que ficam responsáveis por dizer se vai haver essa... Ele tem essa possibilidade. Só vou dar um exemplo, quando veio do governo federal que todas as escolas especiais deveriam ser fechadas. O estado do Paraná pegou um outro viés. Desde que o Conselho Estadual homologue, o estado pode seguir algumas outras regras, vamos dizer assim, estabelecidas para o próprio estado do Paraná. Então, nós estamos no início, né, desse diálogo, para que realmente a contribuição nossa seja de uma forma efetiva. Existe essa autonomia, então, o estado do Paraná não querendo tirar sociologia, educação física e filosofia, já foi dito pelo estado que isso está garantido aos estudantes daqui. A secretária de Educação, a professora Ana Séries, através da imprensa, ela já manifestou a garantia de continuidade dessas disciplinas, que não haverá supressão no caso do Paraná. Uma outra questão é a jornada ampliada, né, que seria a educação integral. Nós temos pontos assim bem cruciais e ontem o ministro da Educação esteve na TV Cultura falando sobre isso. E as perguntas geraram até em função assim, ele será gradativo? Porque nós, no caso, vou falar especificamente do Paraná, nós não temos espaço físico para ampliar, ter escolas em tempo integral. O que quer dizer isso? Não é uma jornada ampliada, né? Eu tenho a grade curricular num período e à tarde eu tenho algumas outras atividades complementares. Não seria isso. É uma grade curricular de 1.400 horas durante 7 horas.
Então, é essa a proposta, seria gradativa. Então, isso suscita muitas perguntas, porque um aluno vai ter, o outro não vai ter, vai ser aos poucos. O espaço para dar conta desses alunos o dia inteiro, no caso de Paranaguá, hoje a gente já tem uma limitação de espaço físico. Então, são questões que ainda vão gerar muitas dúvidas e vai ter que convergir, conversar muito sobre isso para ver como isso acontecerá. Por um outro lado, eu viria como vantagem, hoje o aluno estaria 7 horas na escola. Se 4 horas não dá conta, nós teríamos alunos melhores preparados para estar competindo com qualquer outro colégio, né? Que há uma diferença, a escola particular, a escola pública. Eu penso que nós estaríamos aí em condições de igualdade, né? De estar tanto para vestibular como para mercado de trabalho. O problema é como aplicar isso, Como né? aplicar isso. Então, isso tem que ser discutido. E não é discutido na emoção, né? É discutido realmente para ver quais são as condições que se ofertam para que isso realmente se concretize. E o outro ponto também que as redes sociais discutem muito, é a questão do notório saber. É algo também que, na medida que isso não vier se esclarecer o que seria esse notório saber, porque ainda não tem nada, não está regulamentado o que quer dizer isso. Ou seja, o professor, ele não precisa ser formado tem professor, formação. Ele precisa ter esse notório saber. É isso que diz essa reforma do ensino médio, né? Está se falando de Brasil. Né? Não vamos entrar aqui no X da questão, mas se veja, nós temos estados como o Acre, como a Amazônia, que não tem muitas vezes professores formados. A exemplo de nossas ilhas, como nós começamos. Nós começamos com um professor, muitas vezes, de língua portuguesa, dando arte, e acontece ainda até hoje. Então, eu penso assim, ele trabalha com o quê? Se ele não tem a formação, ele está trabalhando com notório saber. Né? Eu não estou dizendo isso, que é o que nós queremos. Eu acho que precisa explicitar essa discussão. É que o Brasil também é muito grande, tem várias realidades, né, Selma? A gente não pode olhar só para o nosso, porque nós temos professores formados. E isso não é a realidade de muitos estados, de muitos lugares. Então, essa lei está sendo feita também para o Brasil. Então, eu acho que cada estado vai ter que se colocar na medida daquilo que para ele não convém ou aquilo que convém. E depois eu acho que todas essas emendas estarão sendo melhor estudadas, né? Em resumo, Selma, para o núcleo, essa reforma é benéfica ou vocês veem com maus olhos essa reforma? Não houve essa discussão. Essa discussão está havendo agora, se bem eu gostaria de trazer assim, desde 2010 que havia já um projeto de lei da reforma do ensino médio. Vem sendo discutido no Plano Nacional de Educação, que aconteceu nesses últimos anos. Ele veio sendo discutido na BNCC, que foi na Base Nacional Comum. Há 2 anos atrás, foram 2 anos de estudo do Pacto de Ensino Médio, proposto pelo governo federal, com uma reforma já não falando em disciplinas, sim em áreas do conhecimento. Então, é ingenuidade nós pensarmos que isso não estaria já sendo né? Como se diz, né? Exatamente. Era o início dessa discussão. Então, agora, eu acho que ele se aprofunda um pouco mais. Mas nós não podemos ainda alinhar uma fala dizendo o que é melhor, o que é pior, porque a gente não tem isso concretizado. Nós não aplicamos isso. Nas nossas ilhas em Paranaguá, nós trabalhamos por área do conhecimento, Diana. Mas nós estamos, pelo Conselho Estadual, num processo de experimental. Então, daqui 2 anos, nós aplicamos há 2 anos atrás. Estamos trabalhando com capacitação continuada para poder dar conta, porque um professor de língua portuguesa, ele dá inglês. Um professor de exata, ele dá física e matemática, física e química. Então, a exigência de uma capacitação para que esses professores possam dar conta desses conteúdos, né, dessa base curricular. Então, nós temos aqui, e daqui 2 anos haverá uma nova discussão, o que está dando certo ou não. Então, eu penso que, como está
hoje, os resultados nossos não são bons. É preciso haver mudança, só precisa se discutir como, né? Como, exatamente. Tanto o IDEB como o Enem mostram que não está bom. Mostra que há uma lacuna entre o ensino fundamental e médio. A evasão, ela em torno de 20% a 25%. Muito alto, né? 25% é um quarto dos alunos. Exatamente. O que ocorre? Nós tivemos em 2015, no ensino médio matrícula, 5.140 mais ou menos. Em 2016, com base em abril, 5.500. Se houve evasão lá desses 5.000, onde estão esses outros alunos que não se matricularam esse ano? Né? Somente mais 400 alunos. Então, é preciso uma mudança. Então, a gente não pode, nesse momento, dizer que você é a favor ou contra. É preciso estudo e aprofundamento para que você possa, então, se pronunciar corretamente. Certo. Selma, eu vou pedir só um tempinho aqui para a gente agora sim começar a falar sobre essa ocupação das escolas, que está acontecendo em todo o país. A gente vê aí no estado, já são mais de 100 escolas ocupadas e aqui em Paranaguá não é diferente. A gente também tem ocupação aqui em Paranaguá. A gente tem uma reportagem sobre isso, posso perguntar aqui para... Ok? A gente tem uma reportagem sobre isso, então vamos acompanhar essa reportagem, Selma. O movimento estudantil está ganhando cada vez mais força, principalmente no estado do Paraná. Diversas escolas estaduais e municipais começaram a serem ocupadas por alunos. As ocupações ocorrem no momento que os alunos chegam às escolas e as aulas e demais atividades passam a não ocorrer. No litoral, o movimento passou a ocupar as escolas das cidades. Até esta segunda, os dados eram de que pelo menos 7 escolas estariam ocupadas. E algumas escolas estão amanhecendo desta forma, com faixas e cartazes e ocupada pelos próprios alunos, que reivindicam a retirada de 2 PECs apresentadas pelo governo federal. Mas até o momento, as escolas ocupadas não podem ter aula. E o núcleo já diz que no litoral são 7 escolas que estão ocupadas pelos alunos. Até o momento, nós tivemos a informação das direções dessas escolas, nós temos 7 escolas ocupadas. Em Guaratuba são 2 escolas, Colégio Zilda Arne e Colégio Joaquim Mafra. Em Matinhos, Colégio Sertãozinho e Mustafa Salomão. Em Pontal do Paraná, o Colégio Paulo Freire. E em Paranaguá, o Colégio Alberto Gomes Veiga e o Colégio José Bonifácio. São essas escolas, até o momento. Nós estamos ocupando, por conta da medida provisória, 746, que faz com em meus termos, uma destruição ao nosso ensino médio, nos prejudicando de uma forma praticamente irreversível. São os nossos direitos do presente, comprometendo também os nossos direitos do futuro. E também a PEC 741, se eu não estou enganada com o número, que congela os investimentos públicos nos setores de educação, de saúde e outros como saneamento básico, na questão dos equipamentos de investimento. E acredito que lutar é preciso, né? Estar nessa causa, que os pais possam compreender que os alunos aqui não estão vandalizando, não estão invadindo, é um processo totalmente legítimo, é um movimento estudantil e é assim que nós caracterizamos todo esse processo de uma maneira muito organizada. As escolas ocupadas trocam as aulas normais por palestras e outras atividades recreativas propostas pelo movimento. Em nota, a PP Sindicato alegou que as reivindicações são legítimas e que o sindicato vem realizando debates com os educadores apoiando as ocupações pacíficas. O Núcleo Regional de Educação tem orientado os diretores de como prosseguirem durante os momentos de ocupação. A primeira recomendação é que dialogue com eles e para entender, né, qual é o motivo realmente da ocupação, o que eles estão reivindicando com essa ocupação. E faça um registro disso, né, que a partir do momento que haja essa ocupação, a escola não tem condições de ter aulas normais com os alunos, né, porque se eles estão ocupados, não tem condições de usar esses espaços escolares. Então, essa é a orientação que a gente faz. Tá certo, e você acompanhou então, né, essa reportagem e agora já alterou esse número de escolas ocupadas, né, Selma? Como é que está o número de escolas ocupadas aqui no litoral agora? Então, das que foram relatadas ali, 7, isso, né? Nós temos mais o Didio Viana, que fica ali no Parque São João, o Arthur, que fica no Samambaia. Tomamos conhecimento agora pela manhã que o Instituto de Educação também estaria já estariam conversando, né, sobre
a ocupação, então nós teríamos em torno de 11 escolas. Como é que funciona essa ocupação, rapidinho, só para os pais também entenderem como é que funciona isso? O que ontem nós fomos nos municípios e conversamos lá em Guaratuba e Matinhos, eles se reúnem, conversam entre eles e alguns até com alguns professores, né? E então a ocupação se dá que eles conversam com o diretor, pedem a chave da escola e acaba então o diretor fechar os demais ambientes escolares e ver quais são as salas que eles vão usar. É o direito deles a livre manifestação de pensamento, né? Nós não podemos estar colocando nenhum obstáculo nessa ocupação e sim orientando. Então, os diretores, a partir do momento que isso ocorre, a orientação é chamar o diretor e perguntar quem é o líder do movimento. Deverá ser uma pessoa com mais de 18 anos. Depois disso, todos os alunos que estiverem na escola que forem menores, os pais deverão ser chamados na presença do conselho tutelar para então que eles tomem ciência. Algumas escolas estão ocupando do período manhã e tarde e não ficam no noturno, mas ontem numa das escolas eles estão ficando. Então saiu também já um documento do Dr. Murilo, onde diz que os pais, deve ter pelo menos pais ali naquela escola. Os alunos não devem ficar sozinhos pela sua integridade, pela segurança, só que o culpado está ocupado por eles. Ontem, no momento que eu estava nessa escola, nós pedimos para conversar, dialogar. Eles estavam no portão e se eles sabiam o que eles estavam fazendo, qual era o motivo e tudo mais. A gente vê que há um esvaziamento desse conhecimento, ele é superficial, sabe? Ele é muito no bom senso, ele não é com conhecimento profundo. Não foi feito isso nas escolas, na verdade, né? Ela foi assim de uma forma bem elementar. E então, esses pais devem estar conversando, porque ontem eles não nos deixaram nem conversar com eles dentro da escola. Naquele momento chegou a defensora pública e perguntou se ela podia entrar para conversar com eles, eles não permitiram. Então, eles não permitem que ninguém está com cadeado, está com corrente a escola, né? E a gente tem que respeitar, não estabelecer esse contraditório nesse momento, no diálogo, na conversa, para que eles possam entender. Eu acho que conversamos com eles que o seminário é um importante espaço para eles estarem discutindo, para eles estarem se manifestando, dizendo aquilo que eles não concordam, né? Como a menina falou, que não é bom, o que não é bom. Né? Então, ali o espaço que eles têm para discutir, para conversar e para se manifestar. E, além de tudo, é um documento que vai sair oficial para chegar até Brasília. Então, esse reforço, Selma, só para a gente encerrar a entrevista aqui, dia 13 agora, seminário sobre essa reforma no ensino médio. Qual é o local? É na Casa Paroquial do Rocio. Fica do lado da igreja do Rocio. É um espaço bem grande, bom, lá nós poderemos estar atendendo todas as pessoas. Todos podem comparecer. Nós fizemos um número por escola, mas nós pedimos que realmente compareçam, que vão até lá, porque eu acho que lá é o espaço correto dessa discussão neste momento. E nas escolas, essas que não foram ocupadas, eu acho que os professores devem aproveitar para estar conversando um pouco melhor, imprimirem, na verdade, nós já até enviamos para a escola tudo que está lá, as modificações que eles estão propondo, para que realmente a escola possa discutir de uma forma melhor. E que os pais procurem as escolas, conversar com o diretor, porque o seu filho tem que estar com muita segurança, né? Qualquer coisa que ocorra, esse menino, essa pessoa que assinou o documento é responsável por todos eles. Ok, Selma, então obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, a gente vai encerrando. Poderia ficar falando aqui um tempão a respeito dessa reforma, ou do início dessa reforma, que tem muito a caminhar ainda, mas obrigada por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o espaço de vocês e nós continuamos também sempre abertos aí para o que precisar. Muito obrigada. Tá certo. Então você pai, você aluno,
converse com a diretoria da sua escola para ir até esse seminário no dia 13, Salão Paroquial, lá do Rossio. Não perca essa oportunidade, porque mais do que a gente ficar reclamando do que está errado, a gente tem que tomar ações, e esse é o momento desse seminário, tá certo?